Olá, nesse nosso encontro de hoje do Boletim Marco Antônio Ville, sempre digo, você que gosta do boletim, da nossa perspectiva de mundo e está inscrito no nosso canal, fale para um amigo, uma amiga, é muito fácil, o Boletim Marco Antônio Ville, se inscreva, nós temos milhões e milhões de visualizações e milhares de inscritos. E é importante a gente fortalecer, especialmente nesse momento tão difícil, a democracia brasileira. Lembrar que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Ville, Instagram, @Marco Antônio Ville Oficial, e no TikTok no Marco Antônio Ville Oficial, e nós temos grupos de apoio, tanto no Telegram como no WhatsApp. No caso do Telegram, basta vocês acessarem o Telegram, já tem vários grupos de apoio, se você não está, se inscreva, é tranquilo, é muito fácil. Nós vamos criar atividades, no momento não está sendo possível, mas no decorrer do ano, tá? Para os grupos que estão no Telegram e também para os grupos que estão no WhatsApp. No caso do WhatsApp, vale destacar, aí o acesso é pelo www.professorvilla.com.br, você acessa, né, e se inscreve, caso não tenha se inscrito, nos grupos do WhatsApp via www.professorvilla.com.br. E nós desenvolveremos no decorrer do ano, ainda não nesse início de ano, porque está impossível, né, dadas as atividades que eu estou desenvolvendo aqui, nós faremos então atividades com os grupos de apoio. E claro, aqui nesse canal no YouTube é fundamental, veja as entrevistas, perceba, note as últimas entrevistas que nós colocamos, a importância delas nesse contexto tão difícil que nós estamos vivendo. O extremismo está aí, o último quadrênio presidencial foi o quadrênio do extremismo. Não há, na história da República Brasileira, desde 1889 até agora, até 2023, nenhum quadrênio presidencial em que esse extremismo teve tão aberto como o que nós assistimos nos últimos 4 anos, especialmente, claro, essa manifestação do extremismo nos momentos ou de democracia restrita que tivemos, ou de democracia plena, como tivemos a partir da redemocratização, 1985, 15 de março, ou especialmente a partir da promulgação da Carta de 5 de outubro de 1988. Para ser um historiador preciso, vale lembrar que na Primeira República, para muitos chamado também de República Velha, nós tivemos momentos de muita tensão. Basta lembrar que o Deodoro da Fonseca, no mês de novembro de 1891, fechou o Congresso durante 3 semanas, que acabou sendo reaberto num contragolpe da Marinha. E o vice-presidente assumiu, Floriano Peixoto. Tinha questionamentos, inclusive, sobre se ele poderia ou não assumir, tendo em vista que o titular, Deodoro da Fonseca, não tinha cumprido o que era determinado pela Constituição, e nesse caso, não era o vice que assumia, deveria ter novas eleições. Mas não vamos entrar nessa questão. Tivemos depois, no governo Floriano Peixoto, momentos difíceis, como a Revolução Federalista, especialmente ali no Rio Grande do Sul, né? A Santa Catarina e Paraná, a revolta da Armada, que era a Marinha, o bombardeio da capital federal, mas foi momentos, né? Algumas vezes durante meses, ou até passando de meses, chegando a um ano e meio, momentos extremamente difíceis. Depois, tivemos um breve, ali no governador Rodrigues Alves, a revolta da vacina, que também foi um acontecimento complexo, pois no meio houve uma tentativa de golpe militar para derrubar o presidente Rodrigues Alves. Nos anos 20 tivemos as rebeliões tenentistas, 1922, 24, Coluna Prestes, mas nada de tudo isso se aproxima ao que nós vimos no dia 8, domingo, em Brasília, no ataque, né, dos vândalos, dos terroristas, dos criminosos aos prédios sede do Executivo Federal, o Palácio do Planalto, o Legislativo Federal, o Congresso Nacional, e o Judiciário Federal, o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se nós percorrermos os anos 30 para frente, todos os acontecimentos que tantas vezes nós dissemos aqui, expusemos, passamos por 1932, 1935, ou 1937, 1938, né, o fracasso do golpe integralista, o ataque ao Palácio Guanabara, a queda de Getúlio, a 29 de outubro de 45, depois os episódios de agosto, tristes episódios de agosto de 1954, que levaram ao suicídio do presidente da República, depois os episódios de novembro de 55, para a posse, no ano posterior, em janeiro, de JK, que tinha vencido as eleições em outubro de
55, golpe contra golpe, depois as 2 tentativas fracassadas de golpe contra a JK, depois os episódios de 61, olha quanta coisa, hein? Da renúncia, 25 de agosto, de Jânio Quadros, de forma inesperada, súbita, né? E depois a reação que ocorreu, quase como uma guerra civil no Brasil, mas aí chegam os acontecimentos de 64, os 21 anos de regime militar. Bem, o acontecimento em si, no momento ou de democracia restrita, como na Primeira República, né? Afinal não tinha voto secreto, ou naquele momento entre com a promulgação da Carta de 34 até 35, e depois suspende as garantias constitucionais, ou especialmente no período do populismo, 1945, 1964, um momento de grande crescimento econômico, uma explosão cultural fantástica, como nunca tivemos na história republicana brasileira, etc, etc. Nada que se... E depois, com a redemocratização em 85, e mais ainda, com a promulgação da Carta de 88, a Constituição Cidadã, como disse bem definido o doutor Ulisses, nada que se assemelha ao que nós assistimos. E aí, quando nós acompanhamos tudo, eu acompanhei para e passo, nós aqui no canal, entrevistamos, veja as entrevistas, e curiosamente eu tinha deixado gravado um vídeo falando sobre extremismo, né? E que entrou ao meio-dia, por poucos minutos depois, começam aqueles, vamos chamar de incidentes, mas são ataques terroristas, né? Que ocorreram lá em Brasília. E é terrorismo mesmo. Por exemplo, lembra do caminhão-tanque que eles queriam jogar no aeroporto internacional de Brasília, né? Eles espalharam botijões de gás, e etc. Queriam queimar, havia uma tentativa de colocar fogo no Palácio do Planalto, no STF, no Congresso Nacional, etc, etc, etc. Em suma, são ações claramente terroristas. Nós vamos ter de discutir, e a entrevista com o Dr. Miguel Reale Júnior, assistam, a questão jurídica, né, de alteração da legislação brasileira para esse tipo de ação. A entrevista do Dr. Reale Júnior, grande jurista, aponta questões centrais e que nós temos de enfrentar. Para enfrentar o extremismo, só um caminho: a democracia. Só há esse caminho, aprofundar a democracia. E aprofundar a democracia é colocar sempre em pauta a Constituição de 1988, né? É algo que eu tenho insistido: fortalecer a cidadania, a cultura política democrática. Isso é condição sine qua non para vencermos o extremismo. Senão, o que acontece? Ele teve uma derrota, como teve no último domingo, e com a resposta do Estado Democrático de Direito, mas ele está por aí, o extremismo. Ele tem de ser derrotado. Ele pode estar, como esteve em outros momentos da história do Brasil, nas bordas, lá no cantinho, mas não no primeiro plano da cena política. O que nós assistimos não pode se repetir. Não foi um fato, mas isso é um fato, acontece. Não. É necessário, ali foi a manifestação máxima do extremismo na história mais recente brasileira, especialmente a partir da redemocratização para cá. E é necessário que isso nunca mais se repita. E a resposta é aprofundar a democracia, o funcionamento da democracia, tanto na esfera municipal, estadual, como federal. E eu insisto muito no ensino da Constituição nas salas de aula, né? A cidadania se constrói na educação também. Eu sempre disse que a educação é cidadania, não só porque com a educação você começa a entender o mundo e passa a ser um cidadão ou cidadã pleno, efetivo, entendendo o que está ocorrendo e pode participar e escolher as opções políticas democráticas que você considera que são as melhores, como também no campo econômico, você tem uma inserção no mercado de trabalho, e nós temos uma questão terrível, que é a questão da baixa qualificação da força de trabalho no Brasil. Então, a Constituição permite essa formação da cidadania e a compreensão minha, sua, nossa, dos mais de 200 milhões de brasileiras e brasileiros, do momento, do que nós estamos vivendo. E o extremismo é inimigo da democracia, é inimigo, ele não é adversário. Extremismo não convive com a democracia, e nem a democracia convive com o extremismo. Uma coisa é você ter o pensamento no campo da direita, do centro, da esquerda, da centro-esquerda, da centro-direita. Isso é uma coisa. São opções político-ideológicas que qualquer um tem, ou os partidos políticos tão mal estruturados no Brasil, com baixíssimo nível político-ideológico, vale sempre destacar, mas alguns têm, né? Tem, muitas vezes, se não tem o partido, tem algum parlamentar, né? Que tem uma concepção
concepção de mundo dentro do interior da ordem democrática. O que nós assistimos em Brasília no dia 8 não é democracia de forma nenhuma. Lá não tem liberal, lá não tem conservador, ali não é direita, muito menos é cristianismo ali presente, nada disso, né? Ali nós tínhamos extremistas com ódio das instituições, da democracia, chegar até a roubar um exemplar que não era original, vale destacar, já foi encontrado, da Constituição, mas assinado lá pelos constituintes, em 1988. E aquilo lá é muito simbólico, o roubo da Constituição, insisto, não era o original, para mostrar o desprezo que essa caterva, a minha definição, sempre quando eu fazia, não era exagero, era uma caterva mesmo, tinha em relação às nossas, a nossa Constituição e ao Estado democrático de direito. A estrutura que foi construída, especialmente a partir da promulgação, a 5 de outubro de 1988, da Constituição Cidadã. Isso fez com que, veja, e eu sempre discuti muito isso com vocês aqui nesse espaço, no meu livro, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, eu tenho lá o discurso, um extrato do discurso do deputado, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Eu fiz questão, além do texto ser muito bonito, ser belo, ele é fundamental na nossa história, num país marcado pela arbitrariedade. Eu tenho insistido muito, falado, repetido, mas nós temos de repetir mesmo. Nós somos o último país no mundo ocidental que aboliu a escravidão. Isso não é pouco, não, para a gente entender fenômenos presentes, né? Ou seja, e depois que você aboliu a escravidão, a 13 de maio de 1888, cria-se um corpo legal para pressionar os ex-escravos a se colocarem, vamos chamar entre aspas, no mercado de trabalho. Vamos lembrar da lei de variagem, né? Ou seja, há todo um processo de superexploração da força de trabalho. Não significa que imediatamente se estabeleceram relações sociais de trabalho mediatizadas pelo dinheiro, pelo assalariamento, criaram os sindicatos. Não. A história não foi assim. Esse processo vai ser no decorrer do século XX e é um processo muito longo e muito difícil. Portanto, a democracia é uma construção que se faz diariamente e nós não podemos ter leniência com o extremismo. Eu tenho batido nessa tecla, falei várias vezes no Jornal da Cultura, nesse espaço, então, nem se fala, com os nossos entrevistados, e vocês são testemunhas disso, né, com todos os entrevistados. Se nós não podemos, em forma alguma, ser leniente com o extremismo. Ao ser leniente com o extremismo, gera o que aconteceu, aqueles acampamentos em novembro e dezembro, e o episódio do nosso Dia da Infâmia, o dia 8 de janeiro. Quando eu digo nosso Dia da Infâmia, eu quero só explicar a vocês, e é muito importante, que na história norte-americana, o bombardeio a Pearl Harbor, pelos japoneses, né, a base norte-americana no Havaí, é chamada de Dia da Infâmia. Nós temos o Dia da Infâmia que ocorreu aqui, que foi o dia 8. E todos os inquéritos que vão ser feitos, e muitos desses inquéritos, vão revelar a extensão desse Dia da Infâmia. Todos os que participaram, que têm de ser severamente punidos. Agora, a punição corre paralelo o fortalecimento das instituições democráticas. Nós temos de mostrar, e tantas vezes nesse espaço eu disse isso aqui, e também nos espaços televisivos, que a democracia é o melhor meio de enfrentar os graves problemas sociais, econômicos do Brasil, né? Temos de mostrar que a democracia é o melhor meio de combater formas que violam, ações que violam a república, a res pública, a coisa pública. Em outras palavras, que a democracia é o melhor instrumento para combater a corrupção. Porque o que acaba acontecendo é que muitos vão para o campo do extremismo que imaginam ingenuamente, e outros por fanatismo, e outros por plena concordância, que através do extremismo, de formas ditatoriais, é que você acaba com a corrupção. Não é verdade. Vide, por exemplo, o regime militar brasileiro, né, que teve inúmeros escândalos de corrupção. Vide, mais um exemplo, durante a ditadura do Estado Novo, né? Tem inúmeros escândalos de corrupção, que inclusive são poucos estudados. É um período,
1937, 1945, relativamente pouco estudado no Brasil. Que é importante destacar que a repressão ela começa até antes, em novembro de 35, com o fracasso da intentona comunista, né? E aí vem toda a suspensão das garantias constitucionais, até parlamentares são presos, deputados federais, senadores, etc., e todo o processo repressivo, e aí, conjuntamente com isso, você tem ações de grupos econômicos, tal, de corrupção, né? Como é que você combate a corrupção da melhor forma? Através da democracia, da transparência, do cumprimento do que reza, e eu sempre insisto, o que reza a Constituição, o que reza o artigo 37 da Constituição, que é muito claro sobre os princípios da administração pública, que na cabeça do artigo, que em latim se fala caput, é a cabeça do artigo, tá? Diz, administração pública direta e indireta, né, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, obedecerá aos princípios de legalidade, isso aqui é fundamental, legalidade, impessoalidade, moralidade, né, publicidade e eficiência. Está aqui, repetindo, legalidade, né, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então você combina esses 5 princípios, né, que são centrais. E está aqui. E a democracia que possibilita isso, não formas extremistas. Então, o combate ao extremismo, ele se faz com o aprofundamento da democracia. E o pleno funcionamento dos 3 poderes, da forma como é determinado também logo no início da Constituição. Não custa citar mais uma vez o artigo 2º, né, da Constituição, que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Em suma, isso aqui é essencial. E onde aparece, combater, então, no caso da corrupção, porque muitos são levados ao extremismo pela ingenuidade de que formas ditatoriais levariam ao melhor combate à corrupção. Tem gente ingênua que acredita, ou que os graves problemas sociais do Brasil seriam resolvidos pelo extremismo. Nunca foram, nunca foram. Né? A questão que se coloca é que a democracia é esse instrumento, não só para combater, nesses 2 exemplos, a corrupção, como também enfrentando os graves problemas do Brasil. E nós termos a liberdade de escolha, que nunca tivemos na história, a não ser com a Constituição de 88, plenamente, de a cada 2 anos escolhermos, né, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente, quem vai ser vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. A nossa democracia ela não tem 4 décadas, é muito jovem, a democracia plena mesmo, é a partir de 1988. Agora, ela sofre ataques, claro, num país que tem essa história de arbitrariedade, num país que foi o último a abolir a escravidão no mundo ocidental, num país que tem mesmo um racismo estrutural. Estava vendo agora um atleta que a forma como ele foi abordado, porque ele estava num carro com vidro aberto pela polícia, por quê? Porque era negro. Se fosse branco, ele não teria sido abordado. Atleta olímpico, etc., bastante conhecido aí de todos, mas isso estava vendo no noticiário desses dias. Em suma, isso se repete. Então, a questão que se coloca é esse enfrentamento. Mas aí depende de você, de mim, de nós. Nos processos eleitorais, nós levarmos a sério. Não tem essa história de abstenção, não comparecer à sessão eleitoral, ou votar branco, votar nulo, ou votar em qualquer um. Não. Converse com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, com quem você trabalha, estuda, por onde você vai, por onde você circula, que a escolha dos nossos representantes, e nós temos uma democracia representativa, né, a nossa democracia, né, uma democracia representativa, é fundamental, tem de ser levada a sério. Não pode ser levado na base da galhofa. A galhofa também produz o extremismo.
E isso é importante ver. A galhofa acaba produzindo extremismo. Se você tem Câmara dos Vereadores que são representativas, Assembleias Legislativas que são representativas, Câmara Federal, Senado Federal e prefeitos, governadores e presidente da República, são aqueles que levam com seus secretariados, ministérios, a sério a coisa pública, você não tem espaço para o extremismo. O extremismo, ele tenta se infiltrar quando a democracia não consegue responder o que a população quer. Entre outros, as questões que eu já levantei anteriormente nessa conversa. Por isso que mais democracia para combater o extremismo, né? É o único caminho, né? Não há outro caminho a não ser o fortalecimento da cultura política democrática. Isso é uma tarefa de todos nós. A democracia é um valor universal, é um valor que está presente plenamente no Brasil há menos de 4 décadas, portanto é um fenômeno, nós estamos falando de um país de mais de 522 anos, né, como é o Brasil, ou seja, há pouco tempo, portanto, se você for pegar nesse amplo período da história, a democracia é um pedacinho, que é esse pedacinho mais recente, e nós temos de valorizá-la. Dá enorme valor à democracia. Passa pelo processo eleitoral, mas não só. Passa pelo dia a dia, passa pela conversa, pelo respeito ao outro. E saber que democracia é convivência de contrários no interior da Constituição, da lei, do ordenamento legal. Acho que isso é essencial para a nossa conversa de hoje. É isso. Se você gostou desse e de tantos outros boletins do meu canal no YouTube, Marco Antônio Villa, eu indico a todos vocês, se você já está inscrito, indique a um amigo, né? Por outro lado, no Twitter você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, TikTok, Marco Antônio Villa Oficial. Lembrar que no Telegram nós criamos grupos de apoio. Se você já está, legal. Se você não está, entre nos grupos de apoio, que no decorrer do ano de 2023 nós vamos criar uma série de atividades. Idem em relação ao WhatsApp. Só que no caso do WhatsApp, é através do www.professorvilla.com.br. Lá vocês vão encontrar o meio de se inscrever nesses grupos, e nós vamos ter esse bate-papo que certamente vai ser muito interessante para todos nós no decorrer do ano. E sempre presente aqui, nesse espaço democrático, né, do espaço do YouTube. Aproveite os comentários, escrevam, debate. Nós temos vídeos com 1.000, 2.000, 3.000 comentários. Vocês são fantásticos. Portanto, vamos continuar sempre trabalhando e lembrando, como é que se combate o extremismo? A resposta é simples, com democracia. Até a próxima.